Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, um lugar pleno de amor e da graça do Senhor Jesus. Ministério Pastor Sandro Diniz. Nós cremos, Senhor, e muito na Tua palavra, e queremos recebê-la de todo o nosso coração nessa manhã. O pão que desceu do céu, a palavra do alto, fala, Pai, profundamente, grandemente nessa manhã, aos nossos corações, aos Teus filhos que estão aqui, e aos milhares e milhares que estão me ouvindo do outro lado, me acompanhando através da internet. Fala esse coração também, Senhor. Aquilo que precisamos ouvir, a correção que precisamos, a disciplina que precisamos, a palavra de consolo que precisamos, de bom ânimo, tudo aquilo que necessitamos, Senhor, pois reconhecemos que Tu és, ó Criador dos céus e da terra, o nosso refúgio. Diga: eu reconheço que o Deus da Bíblia é o meu refúgio. Louve a Ele com suas palmas. Ele é o nosso refúgio. Louvado seja Deus, em o nome do Cristo ressuscitado. E o nome da reunião de hoje, anote. Você também aí, hein? Você que me acompanha sempre, anote aí no seu caderninho de anotações. Tenha paz nos difíceis momentos da vida. Você precisa aprender, você que está aqui, você que me ouve, você precisa aprender a ter paz quando vêm as dificuldades. Quando o barco da vida começa a balançar. Eu e você precisamos ter paz, meus irmãos. A gente precisa ter muita confiança em Deus nesses momentos. Você não pode ser um cristão que logo se abate com a maldade do homem, como por exemplo. Você não pode ser um cristão que logo se abate com a frieza das pessoas. Que logo se abate com a ingratidão das pessoas. Ah, pastor, eu sou uma pessoa que eu logo me abato. Eu fico triste, fico esmurecido, com tamanha ingratidão e frieza do ser humano. Você não pode ser assim. Você precisa aprender a ter paz nesses momentos, em nome do Senhor Jesus. Um cristão em graça não pode ser assim. Quando vem as situações, os problemas, situações que a gente não espera, você não pode ser um cristão que logo cai o semblante e você adentra aqui esmurecido, ou mal-humorado, ou com cara feia, ou nervoso. Você não pode ser assim. Que acontece uma situação e logo cai em você o semblante, que logo você desmaia, que logo você cai em desespero, ou logo se entristece. Isso não é ser cristão abençoado que está aí do outro lado. A gente não pode desmaiar assim tão fácil com as coisas. E o semblante cai logo. E é aquela tristeza. Cristão que até então, no começo do ano, lembra, você estava declarando, vai ser o melhor ano da minha vida. Já desistiu? Já desistiu? Você que me ouve também. Você também declarou o melhor ano da sua vida? Estamos ainda no começo do ano. Já desistiu? É você aí. Já desistiu? Você determinou o serviço angelical e vai ser o melhor ano da minha vida. Deus é comigo, eu sou mais que vencedor, eu sou luz do mundo, sal da terra. Deus vai fazer nova todas as coisas. Já desistiu? Você não pode desistir não, abençoado. Você determinou. Tenha paz nos difíceis momentos da vida. Você estava aqui no começo do ano declarando, louvando. Abençoados, os tempos difíceis não duram para sempre. E eu creio. Deus
já realizou tantas coisas no passado para mim e para você. Não é verdade? Então vamos continuar acreditando que Ele vai realizar obras lindas, maravilhosas. Você é lindo, você é abençoado, você é mais que vencedor. Você é um anjo em um corpo de carne abençoado. Ele já fez tanta coisa por mim e por você no passado. Ele já fez tantas coisas por tantos homens, por tantas mulheres de Deus no passado. As Escrituras traz isso para a gente. Vamos acreditar que os tempos difíceis não duram para sempre. Não tenha medo dos ventos. Até os tempos mais difíceis passam. E a gente vê isso de Gênesis a Apocalipse. Que até os tempos mais difíceis, mas mais difíceis mesmo, passam. E você já passou por períodos na sua vida que foi tão difícil, mas tão complicado. Ninguém podia socorrer você. Só Deus poderia te ajudar. E você passou. Você sobreviveu. Você reinou em vida. Você venceu. O Senhor vai trazer muitas alegrias para mim e para você. Eu recebo que o nosso futuro é um futuro próspero. É um futuro feliz. Em nome de Jesus. É um futuro de abundância. É um futuro da nossa família servindo a Deus. É um futuro de portas se abrindo para você e para sua casa. É um futuro de harmonia. O fim da solidão, do vazio aí dentro de você. Pastor, eu sinto um vazio dentro de mim. Eu recebo o fim desse vazio aí dentro de você. Em nome de Jesus. Não se ocupe só com as coisas dessa vida, mas medita também na palavra de Deus, para que você venha ter gozo, alegria. E aí você vai ver o fim do vazio. Vamos à primeira evidência desta manhã, do tema de hoje. Tenha paz nos difíceis momentos da vida. Abra no livro de Salmos, o Salmo 126, a partir do verso 5. E começa assim, o Salmo 126, a partir do verso 5. Salmo 126, meu irmão, você que me acompanha aí da internet. 126, a partir do verso 5. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão, ou seja, colherão. Deus é consolo para todos que choram. E esteja certo disso. Tem outros exemplos na Bíblia. O choro sincero tem resposta de Deus. E eu vou provar isso com Bíblia para você. O choro sincero, como também o clamor sincero, livra o ser humano sobre a terra da morte, do sofrimento, da doença, da angústia, da amargura que às vezes acontece por estarmos sobre a terra. O choro sincero, o clamor sincero. Nós estamos servindo a um Deus que consola os que choram. O próprio Jesus também falou: bem-aventurados que choram, porque verão o reino de Deus. Nos seus dias sobre a terra, essa pessoa vai ver o agir de Deus através dos seus anjos. Deus está atento aqui, hein, a cada um de nós. Você não é um abandonado, você não é um aborto da natureza, não. Pastor, às vezes eu penso que eu fui largado aqui, ao Deus dará. Não. Deus te colocou sobre a terra e o cuidado dele será contigo até a vossa velhice. Seguindo, quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo o quê? Os seus feixes. Aqui temos um grande consolo, que um dia voltaremos, trazendo o quê? Os frutos. Um dia você vai ter resposta. Esse dia pode ser amanhã, esse dia pode ser hoje, esse dia pode ser daqui a 15 dias, daqui a 2 meses. Você vai ter resposta, o fruto do seu louvor, porque nós temos semeado o nosso tempo aqui, nós temos semeado a nossa vida, nós temos semeado as nossas orações, você tem semeado o seu clamor ao seu Deus, você tem chorado diante desse Deus. E esse Deus, ele é especialista em traduzir lágrimas, o choro sincero,
E com Bíblia nós vamos chegar lá. E digo mais, você que tem semeado, não só o seu tempo, não só o seu louvor, o seu clamor, mas também as suas ofertas. Paulo diz, não se canse de fazer o bem. Ao seu tempo ceifaremos. Você vai colher. Mas não desista. Você está semeando e às vezes, no começo, você não vê nada. Mas isso é tudo na vida, sabia? Você está plantando, você está semeando. O colher, às vezes, demora. Às vezes demora a tomar posse da prosperidade. Às vezes demora a tomar posse de um emprego, meu irmão. Você que está me ouvindo aí, mas você está semeando fé. Você está semeando confiança. É certa a colheita. É certa a colheita. Você que está semeando confiança, você que está semeando as suas ofertas, está semeando o seu louvor, o seu amor a Deus, é certa a colheita. Mesmo com lágrimas, é certa a colheita. Você vai colher. O reconquistar de alguém que você traiu a confiança, que de repente você foi ingrato com essa pessoa, de repente um amigo, um familiar. Pastor, eu traí a confiança de uma pessoa. Continue semeando a atenção, o amor e o respeito, que você vai colher o reconquistar da confiança que você perdeu dessa pessoa, por ter traído essa pessoa, por ter sido ingrato com essa pessoa. Na vida isso acontece. Puxa vida, eu traí a confiança desse amigo, eu traí a confiança desse familiar, desse marido, dessa esposa. Como eu estou arrependido de tudo e eu já pedi perdão. Pastor, será que eu vou colher? Será que eu vou reconquistar a confiança? Eu choro muito por causa disso. Tem uma promessa aqui. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará o quê? Com júbilo. Eu recebo você colhendo. Você reconquistando. Você que está me ouvindo aí do outro lado. A confiança dessa pessoa que de repente você traiu ela. A gente está semeando. No começo a gente não vê nada. Mas depois, diga eu recebo. Começa a aparecer os frutos. A atenção daquela pessoa. O amor daquela pessoa. Olha você reconquistando o que você havia perdido. A porta se abrindo. A prosperidade, você tomando posse dela. Porque você está semeando. A colheita é certa. Você está sendo obediente à palavra, você está semeando as suas ofertas, você está sendo adorador, você está meditando na palavra do seu Deus. Começa a aparecer os milagres. Deus vai honrar o seu esforço. Você está fazendo a sua parte. Olha, eu fiz isso aqui para você. Eu fiz essa comida para você. Ó. Eu deixei a sua roupa aqui arrumadinha aqui para você. Eu não quero mais saber de nada que você faz para mim. Não tenho mais nenhuma consideração por você, nenhum respeito por você. Acabou. E você, por dentro, meu Senhor, eu recebo que toda essa situação vai mudar e eu vou reconquistar de novo a confiança dessa pessoa para comigo, o amor dessa pessoa para comigo. Amém? Isso muda. Diga, vai mudar. Você vai reconquistar o carinho que você havia perdido. Diga, eu recebo. O respeito dessa pessoa, que de repente até maltrata você no trabalho, na família, enfim, reconquistar. Amém? A colheita é certa. Meu Deus do céu. Todo choro tem consolo. Todo choro tem resposta. É palavra de Deus. Está nas Escrituras. Mesmo com lágrimas. Olha o que diz o profeta Isaías, amando de Deus. Capítulo 38, verso 1. E começa assim, Isaías, eleitos de Deus, capítulo 38, a partir do verso 1. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede, e orou a quem? Ao Senhor, ao Deus da Bíblia, ao Criador dos céus e da terra. E disse: lembra-te, Senhor,
Peço-te, de que andei diante de ti com fidelidade e com inteireza de coração. Fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou o quê? Muitíssimo. A Bíblia não diz apenas muito, muitíssimo. Eu até imagino como foi esse momento. Fico pensando, sabe, meditando. Então veio a palavra do Senhor a Isaías dizendo: vai e dize a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração, muita atenção, hein? E vi o quê? As tuas lágrimas. Olha como Deus é atento às duas coisas. Eu ouvi você. Eu ouvi quando você conversou comigo. Mas eu observei uma outra coisa também em você, quando você chorou. Meu Deus do céu. Acrescentarei, pois, aos teus dias 15 anos. Traduzindo, eu vou te dar saúde, longevidade para esse momento teu. Amém, meus irmãos? Veja, o clamor, o choro sincero de Ezequias fez tocar o coração de quem? De Deus. Isso mostra que o nosso Deus não é um Deus insensível. Não deixe a sua carne lhe enganar. Parece que Deus não está me ouvindo porque está demorando. É devagar as coisas na graça? Não, não é devagar. Nós aprendemos isso semana passada. É que elas acontecem no tempo de quem? De Deus. Amém? Aí eu pergunto, Deus mudou? O Deus que foi misericordioso, bondoso, que disse: olha, eu te ouvi. E é tanta gente falando com Deus, né? É tanta gente ao mesmo tempo conversando com Ele. São milhares e milhares de pessoas sobre a terra falando com Ele. Ele poderia estar o quê? Distraído, porque eu estou ouvindo um, o outro está falando, o outro também está falando, o outro está falando. Mas Ele é onisciente. Está atento a tudo. Ele me ouve e te ouve também. Parece que não, né? Mas Ele está te ouvindo. Ele está te acompanhando, Ele está sempre com você. Amém, abençoado? Eu te ouvi. E Ele diz mais, são detalhes tão lindos, que traz tanto consolo. Eu também vi as tuas lágrimas. Olha como esse Deus cuida de nós. Olha o zelo que Ele tem comigo e contigo. Ele está bem atento a você, hein? Ele te observa bem. Diga graças a Deus. E esse Deus que nos observa bem, Ele não mudou. Paulo até diz, não mudou. Quando ele escreve a carta dele aos Hebreus, capítulo 13, por diante. Paulo não mudou. É o mesmo ontem, hoje, será para todos sempre. E Tiago também completa. Não mudou mesmo não. Está lá em Tiago 1:17. Não mudou. É o mesmo. Não há variação de mudança no Pai das luzes. No Deus Todo-Poderoso. Ele não muda não, é o mesmo. Graças a Deus. Se Deus foi tão bondoso com Ezequias, meus irmãos, que estava para morrer, porque aqui diz que ele estava para morrer. Se Deus foi tão bondoso com ele, será que Ele não seria com você? Se você falasse com Ele agora, conversasse com Ele agora, será que Ele também não seria bondoso com você? Pensa aí. Eu creio que sim. Que Ele vai ser muito bondoso comigo e com você, se a gente parasse agora a reunião, para a gente falar com Ele. Conversar com Ele. Você que está passando por um problema, mas muito difícil. Pastor, eu estou passando por um problema muito difícil. Só Deus para mudar, só Deus para me socorrer. Então vamos clamar esse Deus. Talvez é doença, talvez é familiar o problema, é o filho, é a doença, é dificuldade financeira, ou uma outra situação que eu não sei. Mas esse Deus, Ele é especialista em sondar mentes e corações. Ele é especialista em traduzir o choro, as lágrimas quando vêm. E eu quero, nesse momento, orar com você que está aqui e com as pessoas que estão me ouvindo. Meu irmão, pare tudo, mantenha a sua Bíblia aí aberta e vamos
falar com Deus, vamos conversar com Ele, vamos colocar diante do nosso Deus aquilo que a gente muito precisa e que só Ele para lhe socorrer. Sentadinho do jeito que você está, não tenha vergonha de falar com Deus, isso é muito importante ser dito. Não tenha vergonha de falar, de abrir o seu coração para o seu Deus. E se tudo está bem contigo, pastor, graças a Deus está tudo bem comigo. Tudo na minha vida está resolvido. Então, fique em espírito, agradecendo a Deus, e agradecendo por sua casa, orando pela sua família, agradecendo a Deus em espírito, orando. Muito obrigado, meu Deus, o Senhor resolveu muita coisa, está tudo bem na minha vida. Então, se mantenha em espírito, na sua oração, agradecendo a Deus. Mas você que precisa muito, mas muito mesmo, você vai clamar a Deus. E se Ele foi bondoso com esse homem, eu creio que Ele será comigo e com você. Feche seus olhos. Meu Pai, meu Deus, meu Criador, Deus que me fez, me colocou nesse corpo de carne, para estar aqui sobre a terra. Alegra, meu Senhor, esse coração. Consola, meu Deus, a esse teu filho, a esse pai, a essa mãe, a esse chefe de família, a essa avó, a esse avô, a esse filho. Consola, meu Senhor. Consola esse coração que está sofrendo no casamento, sofrendo por enfermidade na família, sofrendo porque está desempregado, sofrendo porque não há harmonia, é só brigas e brigas e brigas e desavenças. E essa pessoa, Senhor, clama a Ti, Senhor, pela harmonia, pela paz, em seu lar, em sua casa, em nome do Senhor Jesus. Alegra, Senhor, esse coração que sofre, que está entristecido, Senhor, preocupado com tantas dívidas, preocupado, Senhor, com tantas coisas, e que não sabe o que fazer para dar para os seus filhos, porque está desempregado, não tem nada. De repente é o caso dessa mãe que ora comigo, através dessa transmissão, através dessa mensagem, ou o pai, não tem nada para dar para os seus filhos, e está com o coração tão angustiado, Senhor. Ajuda essa família, Senhor, ajuda essa casa. Eu recebo, Deus, o Senhor fazendo nova todas as coisas. Eu recebo, meu Deus, aquela palavra tão poderosa que está nas Escrituras, no Salmo 91, que o Senhor dará ordem aos teus anjos, para que ministrem em nossos caminhos, Senhor. Recebo, Deus, que venha a cura a esse coração, que venha a cura para essa pessoa, meu Deus, que talvez está com doenças incuráveis. Para os médicos não podem fazer nada, essa pessoa está com uma doença incurável, Senhor, e ela chora nesse momento muitíssimo, a dor da notícia, a dor da palavra do médico, porque ele precisou falar a verdade, ser sincero no seu ofício, no seu fazer, no seu trabalho. E só o Senhor, meu Deus, para ajudar, para socorrer, para curar, para consolar essa pessoa, meu Senhor. Eu recebo também, Senhor, a Tua bondade. Assim como o Senhor foi tão bondoso, tão maravilhoso com Ezequias, eu recebo, Senhor, a Tua bondade na vida desse filho, na vida desse irmão, na vida desse abençoado. Essa pessoa que está com problemas na família, problemas financeiros, eu creio que o Deus que ouviu Ezequias é o mesmo ontem, hoje e o será para todos sempre.
Eu recebo, Senhor, a resposta. Ouve, Senhor. Responde a cada necessidade dos teus filhos. Socorre, Senhor, essa pessoa que não tem ninguém para ajudar ela. Ninguém, Senhor. Só o Senhor para ajudar essa mãe. Só o Senhor para ajudar esse pai. Só o Senhor para ajudar essa pessoa, Senhor. Ela não tem ninguém para ajudar ela. Meu Deus. E ela chora tanto por causa disso. Ouve, Senhor. Ouve a oração, o clamor desse teu filho, Senhor. Em o nome do Senhor Jesus. Essas lágrimas que de repente, Senhor, vêm. E o Senhor é especialista em traduzir a tua Bíblia, a tua palavra. O Senhor falou isso para mim. Eu ouvi a tua oração e eu vi as tuas lágrimas. Deus, Ele responde quando o clamor é sincero, quando o choro é sincero. Esse Deus livra até uma pessoa da morte, em nome de Jesus. Portanto, fale com Ele, converse com Ele. Restaura, Senhor, meu Pai, a alegria de viver nesse homem, a alegria de viver nessa mulher, desse abençoado, meu Deus, que me acompanha, de onde quer que ele esteja agora, essa mãe que pediu tanto pelo seu filho agora, Senhor, que de repente retribui tudo que essa mãe faz com ingratidão, com patada, com palavras de ofensa. Mas mesmo assim, essa mãe o ama. E nunca se esquece de pedir por ele em suas orações. Receba, Senhor, a tua misericórdia. O Senhor restaurando livramento, paz, saúde, emprego, vontade de viver, saúde nos ossos dessa pessoa, na sua vida, abençoado, em todos os teus, da tua casa, da tua família, e receba. Essa foi a melhor e mais maravilhosa e poderosa oração da sua vida. Eu recebo, Senhor, que o Senhor ouviu e viu as nossas lágrimas, e creio que tem anjos já ministrando ao nosso favor. E você que crê, meu irmão, diga amém e graças a Deus. Louve ao Senhor. Isso, bem forte. Graças a Deus. Como é bom, né? A gente conversar com Deus, falar com Deus, ter esses momentos, porque a vida é muito corrida, é trabalho, é as pessoas falando o tempo todo em nossa volta,
situações tirando a nossa atenção quando a gente vai meditar na palavra de Deus, e a gente acaba até esquecendo, e para tudo que estava fazendo e nem volta depois a meditar. E a gente precisa ter esses momentos. Nós temos que receber e dar valor tanto às epístolas de Paulo, a tudo que ele ensina, como também às Escrituras. O que a gente leu no Salmo, o que a gente leu aqui em Isaías, porque isso serve, tudo isso serve de consolo, de paz, de saúde. Quem se sente melhor depois que leu o que você leu? Diga amém. Amém. Veja, você se sente melhor. Depois que você leu as Escrituras, depois que você realizou essa oração, você se sente melhor. Então, é muito importante, é saúde. Isso gera saúde para o nosso emocional. E o próprio apóstolo Paulo confirma isso. As Escrituras traz saúde para o nosso emocional. Consolo, paciência. Abra a sua Bíblia em Romanos 5,4. Porque um conhecedor da graça de Deus não pode desprezar as Escrituras. Meu irmão, se você está em um ministério que despreza as Escrituras, porque tem ministério que fala, você está lendo Isaías, você está na lei, não está na graça. Como assim? Se Paulo recomenda que nós temos que examinar as Escrituras, porque elas te tornam um homem ou mulher sábio. Romanos 15,4. Olha só. O apóstolo da graça, Paulo, e o único. Romanos 15,4. Pois tudo quanto outrora, lá atrás, antes da cruz, foi escrito para o nosso ensino, o quê? Foi escrito, a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos o quê? Esperança. Diga, eu estou no caminho certo. Quem foi que falou isso? Paulo. E quais foram as coisas que foram escritas outrora para o nosso ensino, para o nosso consolo, para a nossa paciência? Gênesis, Êxodo, Deuteronômio. Lá em Êxodo 23, 20, tem uma palavra linda, lá nas Escrituras, que diz, eis que envio anjos adiante de ti para que te guardem. Isso é maravilhoso demais. Essas são as Escrituras que Paulo falou. Êxodo, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônica, 2 Crônica, Jeremias, Isaías, os Salmos, Provérbios. Tudo isso é para o nosso consolo, é para gerar em nós firmeza, mais amor a Deus, obediência. E a gente vê Paulo citando as Escrituras. O comecinho de Hebreus, capítulo 2, ele fala, olha, nos apeguemos, é importante em todo mundo, ele estava pregando por igreja, nós temos que nos apegar com mais firmeza às verdades ouvidas, para que a gente não cometa o mesmo erro de desobediência que aquele povo cometeu, aquele povo que Moisés tirou da escravidão. Eles foram desobedientes a Deus, não podemos ser. E ele pega as Escrituras para dar veracidade à sua pregação, porque ele não tinha as 14 epístolas, ele apareceu e começou a pregar depois que foi arrebatado ao terceiro céu paraíso. Olha, Deus me revelou isso, isso e isso, e ele não tinha as epístolas. E para dar veracidade ao que ele estava fazendo, amando de Deus, ele falou, mas está escrito, se cumpriu o que está escrito. E assim diz as Escrituras, e assim falaram os profetas. O tempo todo Paulo usa esse modo, essa maneira de falar, de Romanos a Hebreus. Ele pega um capítulo inteiro, 11, para trazer exemplos de homens e mulheres de Deus, de profetas, para falar da fé que eles tiveram. E ele conclui, olha, sem fé é impossível agradar a Deus. Ele traz as Escrituras. E ainda pega Romanos aqui e diz, olha, examine bem elas, porque é poder de Deus, é sabedoria de Deus também. O nosso centro é as 14 epístolas, que nos dá entendimento para compreender o que? As Escrituras. E é importante para que você não seja escravizado por coisas que não é mais necessário ser aplicado.
como por exemplo sacrifícios. Não é mais necessário aplicar nos nossos dias, na nova aliança, sacrifícios. Mas para isso, você precisa ter como centro o Evangelho e conhecer as Escrituras para saber que tais sacrifícios são esses que você não deve mais fazer. Amém. O apóstolo Paulo também diz, olha, a nossa Páscoa é Cristo. Se é Cristo, qual é a outra que eu não devo fazer? Por isso que você deve conhecer o quê? As Escrituras. E ele diz, a outra que não é para fazer, é aquela que é realizada com pão e vinho. Porque agora a nossa Páscoa é Cristo, é espiritual. É você nele e ele em você. Ceando através da ceia que é a palavra. Nós estamos ceando com Deus agora, com Cristo. Esta é a verdadeira Santa Ceia. Cristo é a nossa Páscoa. Para você saber qual foi a outra, que você não deve mais aplicar na sua vida, você tem que conhecer o quê? As Escrituras. Depois leia em casa a primeira carta de Paulo aos Coríntios, do capítulo 5, do verso 4 ao 8. É muito importante, tá? E abra agora a sua Bíblia, já que eu falei que Paulo utiliza muitas escrituras para dar veracidade à sua pregação. Veja o que diz a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, a partir do verso 3. Olha o que Paulo diz aqui, o apóstolo da graça, primeira carta dele aos Coríntios, capítulo 15, a partir do verso 3. Antes de tudo, vos entreguei o que também o quê? Recebi. Que Cristo morreu pelos nossos o quê? Pecados. Então ele veio com a revelação da graça e falou, olha, Cristo morreu pelos nossos pecados. Vocês estão justificados. Porém, ele diz também, segundo o quê? As Escrituras. O que eu estou falando? As Escrituras também apontavam para isso. Confirmam isso. Verso 4. E que foi sepultado e ressuscitou o quê? Ao terceiro dia. Segundo o quê? As Escrituras. Então Paulo pregava o quê? As Escrituras. Para dar veracidade à sua pregação. Isso serve como um tapa na cara de muitos pregadores da internet que fica falando, que se diz ser conhecedor da graça, falando para o povo, não lê Isaías, não lê Salmo, não lê Provérbio, porque nada disso tem mais valor. Nada que está em Mateus, Velho Testamento tem valor. Como não? Tem valor sim. Para mim, tem e muito. O Sermão do Monte, bem-aventurados humildes de espírito, bem-aventurados que choram, bem-aventurados pacificadores, tem muito valor para mim. Tem muito valor para mim o que diz lá em Gênesis, o exemplo que Deus deu no momento de semear, mostrando ali dois corações, um generoso e um avarento. Isso nunca vai mudar, isso nunca vai perder o valor. Então, um conhecedor da graça, repito, não pode combater, anular nas suas pregações as Escrituras e falar que não tem mais valor, é Velho Testamento, é só as 14 epístolas de Paulo. Que é isso? Virou Big Brother? Um ministério que está dentro de uma casa de vidro? É só as 14 epístolas? Porque a graça é bênção, é algo bom para você, e a lei é ruim, é maldição. Espera aí. O centro é o Evangelho, mas nós temos que examinar as Escrituras. Jesus falou, examinar as Escrituras, porque elas dão testemunho de mim. Olha só o que Jesus falou. E Paulo não ficou para trás. Olha o que ele diz aqui na segunda carta dele a Timóteo. A partir do capítulo 3, verso 14. Timóteo 3, 14. As Escrituras têm muito para nos ensinar. Muito. E começa assim, ó. Olha o que diz aqui o Evangelho. A vida de Paulo nos ensinando isso, amando de Deus. Segunda carta a Timóteo, capítulo 3, verso 14. Tu, porém, permaneces naquilo que aprendeste, e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas o quê? Letras. Paulo não está aqui recomendando as epístolas. Não está falando nada de epístola. Está falando das Escrituras, que desde pequeno, quem é que estava aprendendo ela? Timóteo. Olha, você, olha, se mantém aí, hein? Vai vendo, hein, abençoado? Isso é uma revelação muito importante para todos nós.
E de que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te o quê? Sábio para a salvação pela fé em Cristo o quê? Jesus. Veja, não é pelas obras. Então, quando eu estou examinando as Escrituras, ela também me torna o quê? Sábio. Então, Paulo está recomendando aqui para Timóteo, o pastor Timóteo, o bispo Timóteo, olha, permanecem naquilo que você aprendeu desde a sua infância. A graça não veio para invalidar as Escrituras. Tem muito consolo, tem muita sabedoria, tem muito poder de Deus nelas, para todos nós. Isso é muito poderoso, porque com a graça você compreende aquilo que é para você aplicar na sua vida e não. Aquilo que vai ser bom e aquilo que não. Tendo o Evangelho, você cresce nessa sabedoria, amém? E antes que eu me esqueça, muita atenção também, você que me ouve, se o seu ministério, o lugar que você está, só prega as Escrituras, eu acendo um alerta vermelho aí. Porque você tem que estar também nas epístolas de quem? De Paulo. Você tem que ter como base, como centro, o Evangelho. Um pastor que diz que está pregando a graça, ele não pode estar toda a pregação só passando para você as Escrituras. Só as Escrituras, só as Escrituras. Não, ele tem que te levar também ao Evangelho. Então fica aí esse alerta, esse sinal vermelho aí. Espera aí, pastor. Eu quero também o Evangelho, as 14 epístolas. Graças a Deus. Isso é muito importante. Seguindo aqui, ó, verso 16 do mesmo capítulo aqui na carta de Paulo a Timóteo. Toda a Escritura é inspirada por quem? Por Deus. E é útil para o ensino, para a repreensão. E é verdade. Paulo usou o exemplo daquele povo que saiu do Egito, que foi ingrato, murmurava, reclamava. Ele usou como exemplo para a igreja. Falou, ó, não sejamos assim. É só você pegar o capítulo 2 de Hebreus, meus irmãos. E ele depois vai no capítulo 4 de Hebreus e repete de novo, olha, não tenha coração duro como daquele povo, hein? Deus falava e eles não ouviam. E olha que eles viram o mar vermelho se abrindo e foram incrédulos. Meu Deus do céu, se eu vejo o mar se abrindo na minha frente, eu não vou ser descrente nunca na minha vida, com um feito lindo desse. E esse povo viu isso e mesmo assim, peraí, está demorando, hein? Mas cadê o pão? Mas cadê a carne? Mas cadê a água? Cadê? Ah, não, é melhor que a gente estivesse lá. Puxa vida, depois que o mar se abriu, você acha que esse Deus não é poderoso para trazer a comida? Ah, mas sim, vai trazer. Mas tem delivery, porque está demorando. Eles eram assim abençoados, é uma pressa danada. O mar vermelho abriu, foram livrados da perseguição, vai vir comida. Ah, mas está demorando, né? Custava ter um pouco de paciência. A gente tem que ter paciência também nessa vida. Amém? Olha as Escrituras nos ensinando. Não é verdade? Paulo aqui, amando de Deus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, no Evangelho, olha só. A fim de que o homem de Deus seja o quê? Perfeito e perfeitamente habilitado para toda e boa obra. Ou seja, manejar bem a palavra de Deus. A gente precisa, eu e você, manejar bem a palavra de Deus. Tendo como base, como centro o Evangelho, você passeia pelas Escrituras com sabedoria. Amém? O próprio Jesus falou, olha, o que Paulo falou aqui eu já falei lá atrás. Ele repetiu. Porque é para examinar mesmo. Porque para dar veracidade às pregações também de Jesus, ele usou o tempo todo as Escrituras. Mas está nos Salmos. Não foi a vossa Escritura que disse, vós sois deuses? Jesus falou. E elas não podem mentir. Porque Jesus estava sendo ali perseguido, bombardeado por palavras de incrédulos. Ele falou, olha, chega aqui. Não está escrito lá nas Escrituras? Vós sois deuses? Vocês não leem as Escrituras? Elas não podem mentir. Porque Jesus veio discursando, pregando, olha, eu e o Pai somos um. Aí tem mais. Eu sou o pão que veio do céu, mas tem mais.
Vós sois deuses, assim como eu. No Espírito somos deuses. Aí, o fariseu catucou o outro, e o outro catucou o outro. Mas como assim? Que história é essa que tu é Deus aqui e nós também? Ué, mas não está nas Escrituras? Que vocês conhecem? Elas não podem mentir. Está lá em João. Anote aí para você meditar depois. João 10, do verso 34 ao 35. E abra a sua Bíblia em João 5,39, porque Jesus falou isso aqui, ó. Atenção, meus irmãos. Atenção, Brasil. João 5,39. Examinais as Escrituras. Observe, esteja atento, medite nelas. Porque julgais ter nelas a vida o quê? Eterna. E são elas mesmas que testificam de mim. Então, para dar veracidade à pregação de Jesus, ele estava o tempo todo falando das Escrituras. Olha, mas está escrito lá atrás. E disse o profeta, mas está nos vossos salmos. Lá em Colossenses, eu não sei se você lembra, se não me falha a memória, capítulo 3, Paulo fala, olha, que habite ricamente a palavra de Deus. Isso. E que vocês vinham louvar com os salmos. Não é verdade? Os salmos de quem? Do pastor Sandro? Não, os salmos de Davi. São louvores a quem? A Deus. Ou ele recomendando o quê? Os salmos, as Escrituras. Se ele utilizou as Escrituras, eu também, pastor Sandro, vou utilizar as Escrituras. Jesus utilizou, Paulo utilizou. E os outros apóstolos também. Se você pegar lá as cartas dos outros apóstolos, fala, mas está escrito assim. E foi dito assim. E está assim nas Escrituras. Para dar veracidade à pregação deles. Amém? Pastor, nós estávamos precisando dessa glória. E muitos que estão me ouvindo aqui. Porque tem ministério que se diz conhecedor da graça, está combatendo as Escrituras. Que é isso, meu irmão? As Escrituras falam dos anjos, apontam para Jesus, o príncipe da paz, não é verdade? Os provérbios, os salmos. Vamos aos provérbios. Vamos aqui ao Provérbios 17, 22. Vamos aqui às Escrituras. Paulo falou, Jesus falou e a gente obedece. Vamos examinar e vamos tomar para a nossa vida em nome de Jesus. Olha o que diz aqui as Escrituras, em Provérbios, capítulo 17. Meu irmão, você que me acompanha do outro lado, muita atenção. Anota aí no teu bloquinho, não esquece não, para depois meditar várias vezes. Provérbios 17, verso 22. O coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido faz secar o quê? Os ossos. Então aqui está duas coisas que acontecem com a gente. O coração alegre escreve no nosso rosto que a gente está feliz, é verdade. Quando nosso coração está alegre, né? Isso aparece no nosso rosto, a alegria, a satisfação, o prazer das coisas, enfim, isso aformoseia o rosto. E o espírito abatido faz secar o quê? Os ossos. Isso significa perder a esperança. É você não querer prosseguir. É você desistir dos seus sonhos. Quantas pessoas estão passando por esse sentimento? Ela está sem esperança, com o pensamento na cabeça, que a carne está colocando em você, hein, abençoado? Você não é nada. Você não vai conseguir nada. Você não vai conseguir ser nada nessa tua vida. Nada. Você é um fracassado. Você já fez isso e aquilo e não deu certo. Não adianta tentar de novo que também não vai dar certo. Porque você é fracassado. Se você vai tomando isso para você, meu irmão, e você que está aqui, esse pensamento, esse veneno que a carne quer colocar na tua cabeça, se você vai tomando isso para você, você vai vivendo sem esperança. Você vai vivendo sem vida. E é onde acontece o cumprir da metade do verso aqui, que eu vou ler mais uma vez. O coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido faz secar o quê? Os ossos. Você vai vivendo sem esperança, sem vida. Não deixe, atenção igreja, não deixe a sua carne adoecer o seu corpo. Atenção você que me ouve. Não deixe a sua carne adoecer o seu corpo.
E eu recebo, meu irmão, você que me ouve, Deus restaurando esse momento triste da tua vida. É com você que eu quero falar agora. Atenção, é com você. Eu recebo Deus restaurando esse momento triste da tua vida. Que você está sentindo um vazio, uma solidão. Deus colocando no lugar dessa tristeza, alegria aí dentro. Da onde quer que você esteja me ouvindo agora, eu recebo Deus colocando no lugar dessa tristeza, alegria aí dentro de você. Em nome do Senhor Jesus. Você que está me ouvindo, acompanhando essa mensagem. Da onde quer que você esteja. Deus é poderoso. E eu recebo isso acontecendo na sua vida. Olha o que diz o Salmo 27, verso 1. Salmo 27, verso 1. E assim diz, olha, amado irmão, essa palavra, essa escritura é para todos nós. Salmo 27, verso 1. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. Como que eu não vou crer numa coisa dessa? Como que eu não vou receber uma palavra dessa para a minha vida? Não, porque agora estamos em graça. Quem está lendo o Salmo está em lei. Pois, essa lei é muito boa e eu quero viver nela por todos os dias da minha vida. E você? Amém? Eu quero viver por todos os dias da minha vida. Eu quero isso aqui para mim. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? Davi aqui falou, olha, eu creio que Ele é a minha luz e a minha fortaleza. E você? Você também. Você também é abençoado. Só o Senhor pode me ajudar. Só o Senhor pode tirar a tristeza do meu coração. Só o Senhor pode me livrar desse desemprego. Só o Senhor pode me prosperar. Só o Senhor pode me curar dessa doença incurável, que para os médicos eles não podem fazer nada. Só o Senhor pode transformar a minha família, o meu casamento. Só o Senhor. Eu creio e eu recebo que Tu és a minha luz também. Ele falou porque ele acreditava. E tem mais. Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores inimigos, eles é que tropeçam e caem. Aquelas pessoas que vêm para nos provocar, sabe? Para provocar medo em você, para provocar raiva em você, que vêm para provocar preocupação no teu coração. Não existem essas pessoas? São os nossos inimigos. As atitudes que as pessoas têm. Atitudes que vêm para prejudicar você, para provocar raiva no teu coração. Aqui diz, elas é que vão colher, elas é que vão sofrer. Porque tudo que vem para cá, volta para lá em nome de Jesus. Volta para lá. E ele segue, falando aqui, ó. Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei o quê? Confiança. Olha para mim. Ele verdadeiramente estava se revestindo da armadura de quem? De Deus. Que Paulo fala. Paulo prega na sua carta aos Efésios. Olha, vocês precisam se revestir da armadura de quem? De Deus. Que é a confiança, a palavra, a voz, o conselho de Deus. Eu tenho que me revestir disso. Não é pedir para o patuá te ajudar. Né? A figuinha, a ferradura pendurada no pescoço, o pé de coelho. Não é ele que vai te dar sorte. A tua sorte é Deus. A nossa sorte é a nossa confiança no Senhor. Não é aquela ferradura pendurada no pescoço, o pé de coelho. Tem gente que tem o pé de coelho pendurado, né? A figuinha, assim, ó. Por que tu está andando com esse patuá aí? Para me dar sorte. A tua sorte é o Senhor. Davi falou, a minha sorte é o Senhor. Eu não vou me apegar a outra coisa criada pelos homens, não. Eu me apego ao Criador dos céus e da terra, porque se Ele fez tudo isso aqui, Ele tem solução e livramento para me dar. Imagine você, abençoado, você se apegar a uma patuá, um objeto, uma coisa criada pelos homens. A nossa confiança tem que estar no Senhor, em Deus. Não, pastor, o olho grego dá sorte, viu? E ele é tão bonitinho, pastor. Eu não fiz a encomenda com a mulher da Natura, pastor, da Avon.
Ela vai trazer para mim. Aí tu joga fora. Não, pastor, mas aquilo dá sorte. Não, abençoado. Você não pode ter nenhum objeto de idolatria na sua vida. Tudo que você pega, criado pelos homens, e é ensinado para você que aquilo te dá sorte, aquilo vai trazer cura, benefício ou prosperidade, é objeto de idolatria. E a palavra do nosso Deus exorta que a gente não tenha nada além dele ocupando o nosso coração. É só ele e nada mais. É ele aqui, é ele lá, é ele em todo lugar. Amém? Então se você tem uma figa, uma figuinha, aquela lá, aquela mãozinha lá, joga fora, hein? Ô irmão, você aí, pastor, e eu não comprei a pulseirinha, pastor, está no meu pezinho. O olho grego, pastor, mas é tão bonito. Diz que dá uma sorte danada, pastor. Eu estou na esperança que vai vir um homem para mim, uma mulher para mim, pastor. Ixi, o negócio vem. Tá bom. A tua sorte é o Senhor para a tua vida sentimental ser uma vida feliz sobre a terra. Tá bom? E é isso aí. Para terminar, Deuteronômio 31:8. Vamos aqui, as Escrituras. Paulo não falou que é sabedoria para nós? E é mesmo. Consolo. E é. Olha que palavra abençoada para todos nós aqui, para você que está me ouvindo. O Senhor, Deuteronômio 31:8. O Senhor é quem vai adiante de quem? De ti, eu recebo. Ele será o quê? Contigo. Não te deixará. Diga, eu recebo essa palavra. Como que eu vou ser contra uma palavra tão linda dessa, dada por meu Deus? Não te deixará, nem te desamparará. Não temas, nem te atemorizes. Graças a Deus, louve ao Senhor. Eu recebo essa palavra. A dificuldade, meu irmão, pode parecer grande, maior do que as suas forças. Mas escute bem o que eu vou lhe dizer, e você que está aqui. Você não tem servido ao Senhor, ao Deus da Bíblia, ao Criador de todas as coisas? Ele fará a diferença na tua vida. Receba e vamos falar uma vez mais com Ele. Fique de pé. Realizar mais uma oração. Feche seus olhos e vamos falar com o chefe do mundo, o nosso Pai, o nosso Deus. Muito obrigado, meu Deus. Muito obrigado mesmo. Agradeça, meu irmão, você que está aqui, você que me ouve aí, que acompanhou desde o comecinho a mensagem. Que palavra maravilhosa, Senhor. De muito consolo, de muita paz. A paz que a gente precisa ter nos momentos difíceis. O Senhor nos deu hoje. Muito obrigado, Deus, por essa mensagem, por cada palavra que a gente leu, que a gente recebeu. Pelo Senhor nos reanimar. E reanimar o coração desse meu irmão que estava entristecido, angustiado. Certamente está reanimado. Muito obrigado. Somos totalmente, Deus, dependentes do Senhor. O Senhor é o nosso refúgio, Deus. Diga isso para o seu Deus. Tu és o meu refúgio, Senhor. Tu és o meu refúgio. A tua palavra, a tua graça, as Escrituras são muito importantes para a minha vida. E eu preciso delas para andar com sabedoria sobre a terra, andar reinando com paz, com saúde, com longevidade, com prosperidade. Que assim seja. Recebo, Deus. Nós não temos, Deus, idolatria. Nós não temos coisas criadas pelos homens em nossa vida. Nós só temos seguido aqui a Tua palavra, Senhor. Só o Teu ensino, só o Evangelho da graça. Nós só temos seguido aqui as Escrituras. Com sabedoria, com entendimento. Temos tido confiança, temos te confessado, Deus. Temos confessado o Teu Evangelho, temos confessado o que nos ensina as Escrituras. E é só isso que queremos para a nossa vida, Senhor. Portanto, tira desse coração o sofrimento, a dor, a enfermidade, o vazio e tudo mais.
e que essa semana seja a melhor de nossas vidas, porque somos mais que vencedores e temos um Deus que não desampara, um Deus que é contigo e que nunca te deixará. Eu recebi essa palavra, Senhor, que nunca serei abandonado por ti e que tem anjos adiante de mim para me guardar nessa caminhada sobre a terra. Eu recebi e creio e vou declarar sempre em minha vida. E que todos digam amém e graças a Deus. Louve ao Senhor. Somos mais que vencedores, abençoados, e que você tenha a melhor semana da sua vida e até a próxima reunião. Se você deseja servir a Deus por amor e pela fé, se você deseja meditar na palavra de Deus e acredita na superioridade da nova aliança, se você está cansado das obras da lei, então você é da Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus e não sabe. Não perca mais tempo. Procure a Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, que está situada em Osasco, na região central, na Avenida dos Autonomistas 2247, ao lado da Ponte Metálica de Osasco. E venha ouvir as palestras iluminadas com o pastor Sandro Diniz, às quartas-feiras, às 19 horas e aos domingos, às 9 da manhã. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, a igreja que estimula a sua fé sem desprezar a sua inteligência. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, a igreja que estimula a sua fé sem desprezar a sua inteligência. Ministério Pastor Sandro Diniz.